Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 9 de junho de 2024, domingo. Agora são 17 horas e 5 minutos. Chegando aí ao final de um dia, porque quando a temperatura refresca um pouco mais, nos tempos que nós estamos, já começa a anoitecer mais cedo. E vamos fazer uma reflexão. A meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 5 a seguir, que fala sobre o fermento dos fariseus. Jesus e seus discípulos estavam passando para o outro lado, uma navegação, um barco, e alguns deles lembraram que tinham esquecido pão. E Jesus disse assim: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles começaram a conjecturar: pois é, a gente esqueceu de trazer o pão para comer, né, para se alimentar. E Jesus chamou a atenção deles. E Jesus não estava se referindo ao pão, está falando do fermento, que é um dos componentes para fazer o pão, né? Mas estava falando daquilo que é falado, que é conversado, que pode minar, contaminar e influenciar um grupo de pessoas. Então era para ter cuidado do que os fariseus falavam e que os saduceus também comentavam. E ainda Jesus replica: vocês não lembram dos 5 pães e quantas pessoas nós alimentamos e quantos pães sobrou junto com os peixes? E dos 7 pães também outra multidão que nós alimentamos? E quantos cestos vocês levantaram depois de todos estarem fartos? Estou falando do fermento dos fariseus, que vocês têm que tomar cuidado. Jesus estava chamando a atenção deles aonde eles estavam vivendo, com pessoas que eles estavam se relacionando. O ambiente que eles estavam era um ambiente hostil. Jesus estava trazendo uma novidade de vida para as pessoas e Jesus tinha consigo 12 discípulos e estavam sendo discipulados, estavam aprendendo. Mas muitas das vezes eles não compreendiam o que Jesus falava. Jesus falava muitas vezes por parábolas e depois eles perguntavam a interpretação das parábolas que Jesus estava falando. E Jesus: mas até vocês não compreendem? Aí Jesus fala nesse aspecto no Mateus 13, né, também, sobre a parábola da semente, que quando os discípulos perguntam para ele, que explica-nos a parábola, né? Daí Jesus: mas até vocês não compreendem. Vocês estão vendo e não estão enxergando. Vocês estão ouvindo, mas parece que estão surdos, porque não compreendem. Então, o que Jesus está falando com reservas para eles ali e para nós hoje, no dia de hoje? Nós temos muitos fariseus em nosso meio, muitos saduceus em nosso meio, né? E os fariseus eram conhecedores da lei mosaica e não acreditavam e não suportavam a presença de Jesus no templo e nem caminhando na terra da Judéia, da Palestina, ali às margens do Mar da Galileia. Não aceitavam, repugnavam. Poucos entenderam e poucos aceitaram. E aqueles que não aceitavam, eles vinham com parolas, com calúnias, difamação, com histórias para minar e tirar
o conceito daquilo que Jesus estava ensinando, para desfazer tudo aquilo que estava sendo plantado no coração das pessoas. E Jesus está fazendo uma advertência: vocês cuidem com aquilo que eles vão falar, porque eles podem seduzir vocês e vocês achar que eles estão falando é verdade, mas não é. Eu sou a verdade. Então escutem a mim, porque um pouco só de fermento basta para a massa ser levedada. E um pouco só de fermento misturado com a massa, toda ela fica homogênea, toda ela recebe esse fermento, e toda essa massa nesse pão vai fazer com que cresça aquilo que é o propósito do desenvolvimento do produto, que seria o pão, no caso, propagação daquilo que os fariseus queriam, desconstituir a mensagem do Evangelho de Jesus. Eles acreditavam na ressurreição, já os saduceus na mesma forma, na mesma intensidade, só que não acreditavam na ressurreição. Era um grupo de helenistas, né, que vieram com essa seita da Grécia e tinham esses hábitos maus, e era o que eles acreditavam, só que eles, por não acreditarem em Jesus, eles combatiam a fé dos outros, não respeitando. E Jesus ia no caminho, não ia falando de um ou falando de outro, chavecando, fazendo fofoca. Jesus sempre foi a essência verdadeira, o mensageiro, o Emanuel, Deus conosco, mesmo caminhando ou mesmo quieto, ele estava sempre falando. Sempre foi uma mensagem viva caminhando, sempre uma parábola viva caminhando para quem entendesse Jesus e como deveria hoje entender um pouco mais, porque tem a possibilidade de ler os escritos, olhar à sua volta, ver os testemunhos que já aconteceram, fatos que estão acontecendo, fazer uma analogia, fazer uma comparação e ver aonde está a verdade, o que é a palavra, o que consiste na luz, no amor e na justiça, a essência divina do Mestre, o bom pastor, quando estava palmilhando esta terra, e hoje com o seu Espírito emanando nos corações dos homens e das mulheres, aqueles que entendem e dão oportunidade para ele fazer morada e para mostrar verdadeiramente o nosso bom prazer de servir uns aos outros e vendo Deus na outra pessoa, abstendo-se do fermento mau que contamina, que pode poluir a tua mente, teu coração, e distanciar-se do caminho, distanciar-se do amor, da justiça, da luz e da verdade que vem da parte do Senhor, aquele que sempre foi, sempre é e sempre será, o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder. Tá, mas e aí, por que não faz as coisas e tem todo o poder? Por que não transforma as coisas como deveriam transformar? Não, é transformar no coração de cada um. É que cada um sendo transformado no seu coração vai multiplicar o bem para com os outros, e as vidas das outras pessoas também serão abençoadas pela transformação da vida tua, que tu vai abençoar o outro e o outro vai receber, vai assim sucessivamente um para com o outro. Não é demandando magias, não é fazendo aparecer e desaparecer coisas, não é transformar a pedra em pão, não é eu lançar a rede aqui onde não vejo peixe e daqui a pouco eu puxar a rede e vir uma rede cheia de peixe para alimentar várias pessoas. Não. Milagres acontecem, mas não é da forma como vocês ou nós possamos estar imaginando, que seria de algo extraordinário para chamar a atenção para quem estava ali naquele local, para dizer, olha, Deus me usou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e de repente não era de uma parte de
poder divino, mas algo natural, que foi proporcionado até pela vontade de Deus. Mas a gente tem que compreender essas coisas, que o maior poder que se faz, o maior milagre que acontece, é quando nós entendemos a mensagem da voz do bom pastor e a nossa vida começa a ter efeito em nós para que dê o bom efeito para com o outro, que dê o resultado. Daí a pessoa poderia dizer assim, como falou por aquele que era cego, que não enxergava, e logo ficou curado e estava enxergando, e alguns tinham dúvida se era ele, que era aquele que estava à beira do caminho, ou era uma outra pessoa que estava carregando a sua própria cama, paralítico também. E sou eu mesmo, sou eu que fui transformado. Então essa transformação da pessoa, de entender a mensagem, de ser verdadeiramente amável para com os outros, porque recebeu o toque do amor de Deus e não ficou para si. Daí ele demandou para outra pessoa e assim as outras pessoas também recebendo, fazendo com que isso cresça como se fosse um bom fermento. Não, e é o bom fermento. Aí você vê que as pessoas começam a ficar homogêneas no sentido espiritual e começa a levedar essa boa massa do princípio da matriz que é o Espírito Santo, esse pão descido do céu, que é Jesus. Daquele pão que nós comemos não vamos ter mais fome, e da água que ele nos der não teremos mais sede. A fonte inesgotável de amor e pureza e santidade. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai ajudando aos outros a compreender também, e afastando-se dos paroleiros, dos fofoqueiros, daqueles que falam mal, que fazem calúnias e querem disseminar o ódio, a intriga, a inveja, falando mal dos outros e querendo desconstruir aquilo que está sendo edificado na verdade, alicerçado no amor, na perseverança, na fé, no vínculo dessa paz para com as outras pessoas, recebendo essa unção de Deus. Então, tem muitos fariseus que agem dessa forma no hoje, não estando dentro do grupo dos judeus, mas agindo como pessoas falsas no meio, querendo minar, contaminar, destruir, fazer com que o pão que a gente quer dar, porque recebeu, fique contaminado e já não tenha o efeito da pureza, da satisfação do pão que vai ser alimentado para saciar a fome. Mas a pessoa vai ficar com vontade de ouvir mais coisas que não tem nada a ver com aquilo que já foi ensinado, pregado, abençoado, revelado nos corações daqueles que buscam a justiça, daqueles que amam a verdade, daqueles que estão na luz e procuram dar na luz e que creem em Deus. Não no Deus imaginário, pintado, esculpido, mas no Deus Espírito, que bate no coração de alguém e alguém ouve a voz e deixa entrar e fazer morada. Daí você e eu começamos a ser essa fonte também para com os outros, de percepção, de entendimento, de amor, de empatia, de solidariedade, de amigos, para amparar, para ajudar, para conciliar, para favorecer nas necessidades aquelas pessoas que estão passando por um problema difícil. Isso é estar usando o fermento bom, não o fermento mau. Então, ouvindo a voz do Mestre, que já falava e continua falando e sempre falará em nossos corações, é a gente ser limpo por essa palavra todo dia, ser renovado, estar sempre convicto de que Ele foi e sempre será esse amor, essa justiça, essa luz, essa verdade. E fora dele é só engano, é só desilusão. Vamos estar firmados
nesse caminho e não deixar se contaminar com os paroleiros, com aqueles que vêm com palavras que parece que tem algum fundamento, mas se você analisar bem não é. Não tem sustentação. Ela não vai se firmar. É como uma casa que não é feita na rocha. Se ela for construída em cima de um terreno frágil, arenoso, ela vai sucumbir com o primeiro vento. Mas há uma casa feita na rocha, poderá vir a tormenta e ela se manterá, porque está embasado numa palavra forte, com bastante fundamento e fundação. E a estrutura dela não será abalada. Eu quero que você compreenda, entenda. Seria bom entender e compreender a analogia, a metáfora, a parábola, porque ela quer falar sobre o nosso comportamento, a nossa vida com as outras pessoas e nós nos afastando do mal. E onde estivermos, mantermos a nossa conduta, o nosso caráter e a nossa espiritualidade. Por isso eu estou em paz. Espero que vocês também estejam. Shalom.